segue lá nas redes sociais o seu edital, o edital padrão. A banca não veio inovando aqui no edital do DPEM, coisa fina, coisa tranquilona, né? Os editais de direitos e garantias fundamentais, Poder Executivo e Segurança Pública. De Segurança Pública vai cair, tá aqui na sua tela, olha só, a questão da Polícia Penal. E o que que a gente tem que lembrar disso aqui, ó? Que a Polícia Penal, ela foi inserida, então, enquanto órgão de segurança pública pela emenda constitucional que nós tivemos em 2019. Então, a primeira coisa que você coloca ali, ó, na sua anotação, é que ela foi inserida enquanto órgão de segurança pela emenda 104 de 2019. E é bem importante que você se atente a alguns detalhes aqui do texto da Constituição. Olha o que diz ali, ó. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. O que que a Constituição Federal quer me dizer com isso? Que a Polícia Penal, então, ela é vinculada ao órgão administrador do sistema penal. Ela está me dizendo o seguinte, ó, que eu tenho Polícia Penal no âmbito federal, e eu tenho também Polícia Penal no âmbito dos estados, estadual e do Distrito Federal. A Polícia Penal no âmbito federal, ela está vinculada ao órgão administrador do sistema penal da Unidade Federativa União. Ou seja, ela é vinculada ao DPEM. Então, quando a gente fala aqui, ó, vinculada ao órgão administrador, no âmbito federal, a gente está falando que ela é vinculada ao próprio DPEM. E no âmbito dos estados? No âmbito dos estados vai estar vinculada lá alguma secretaria, que a depender do nome dado pelo estado, pode variar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, Secretaria de Administração Penitenciária, sei lá, mas pode ser outro nome, a depender do estado. Então, anota aí, ó, a vinculação destes órgãos, a vinculação se dá através desse órgão administrador, que no âmbito federal depende, no âmbito estadual é essa Secretaria de Administração. Qual é a atribuição das polícias penais? Qual é a sua competência? Bom, a competência é a segurança desses estabelecimentos. A segurança dos estabelecimentos penais. Logo eu te pergunto, qual é a natureza jurídica das polícias penais? As polícias penais, elas são classificadas como polícias de natureza administrativa ou como polícias de natureza judiciária. Apesar da doutrina tem dado alguma certa divergência entre eles, para a nossa prova você deve lembrar que ela deve ser considerada como polícia administrativa, polícia que atua preventivamente. Então ela vai realizar a segurança dos estabelecimentos penais. Então se vier na sua prova assim, ó, cabe à Polícia Penal apurar crimes ocorridos em estabelecimentos penais, a afirmativa está errada, ok? Então, cabe aqui à Polícia Penal manter a segurança dos estabelecimentos penais. E fica ligado também no que diz a emenda de 2019. Como que se dá o preenchimento dos quadros? Vou colocar aqui, ó. Preenchimento dos quadros. Como que faz para ser polícia penal? Ué, como é que faz para ser polícia penal? Faz o que você está fazendo, né? Concurso público. Concurso público. Como é que minha letra tá zoada nessa tela? Tá ficando uma letrinha feia. Concurso público. Mas também eu vou ter a transformação dos cargos dos antigos agentes penitenciários. Então, vou pegar aqui o pequeno, né? O pequeno ingressou na época que os caras do DP eram chamados de agente penitenciário. Quando veio a emenda constitucional de 2019, eles passaram, então, a ser considerados como órgãos de segurança pública. Lembra que não integravam o rol taxativo do artigo 144, passam a ser considerados, então, como órgãos de segurança pública e recebe aqui a nomenclatura de Polícia Penal. O que aconteceu com o cargo do pequeno, que era de agente penitenciário? Ele passa a ser enquadrado, então, nessa categoria de Polícia Penal no âmbito federal. Então, você já vai entrar diretamente no quadro aqui como policial penal. E ele, então, teve o seu cargo de antigo agente penitenciário transformado em policial penal. Eu acredito também que pode vir aqui a redação do texto da emenda, tá? Então, lembrar aqui que a polícia, como eu falei,
administrativa. Ainda em relação à estrutura da Polícia Penal, nós temos que lembrar a subordinação. Não vai confundir, Teteia, vinculação com subordinação. Ai, não vai confundir isso aqui, ó. Veja que a Constituição Federal vai dizer, ó, que a Polícia Penal, ela é vinculada ao órgão administrador do sistema penal. Então, a Polícia Penal, ela tem essa vinculação ao DP e à Secretaria de Administração, sei lá o quê, do Estado. Agora, a subordinação é sempre ao gestor público, ou seja, sempre ao chefe do Poder Executivo. Logo, as polícias penais estaduais e do DF vão estar subordinadas a quem? Subordinadas ao governador do Estado. Já a Polícia Penal no âmbito federal, ela subordina a quem? Ao presidente da República. Então, não vai confundir vinculação aí com subordinação. Então, ó, a subordinação. E aqui, ó, a subordinação. Subordinação se dá ao chefe do Poder Executivo, ou seja, no âmbito federal, o presidente da República, e no âmbito dos estados e do DF, ao governador do estado. O que a gente tem que lembrar, então, de Polícia Penal? Inserido pelo elemento 104/2019, tem no âmbito federal, vinculado ao DPEM, subordinado ao presidente da República, no âmbito dos estados, vinculado à secretaria responsável no âmbito estadual e subordinada ao governador do estado, serve para realizar a segurança dos estabelecimentos penais, logo, polícia aqui de natureza administrativa, atuando preventivamente, não apura infrações penais, nem mesmo aquelas ocorridas dentro dos estabelecimentos prisionais, aqui dentro dos presídios. Como que se preenche os quadros? Através de concurso público e pela transformação dos antigos agentes penitenciários, ok? Desse ponto aqui, ó, fazemos então uma questão. Ai, professora, não tem questão CESP sobre isso? Não tem. Tem essa questão aqui da FAFIP que nós vamos fazer agora, que diz assim, ó. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Literalidade da Constituição. O que eu acho que pode eventualmente aqui aparecer, ó? As polícias penais, vinha assim num sentido geral, subordinam-se aos governadores dos estados. Você está entendendo? E daí tá errado. Veja que as polícias penais estaduais e do DF é que se subordinam ao governador do estado, ok? Registrado aqui, então, o meu bizu, vamos falar, então, a respeito da polícia científica. E aqui eu vou falar sobre isso, porque nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal a respeito das polícias científicas e a CESP já cobrou isso em prova. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Perito é polícia ou não é polícia? É ou não é? O perito, aquele cara lá que é considerado como integra, né, a carreira aí de perito, ele é ou não considerado agente, órgão aqui, integrante do rol dos órgãos de segurança pública? E a resposta, ela depende de alguns fatores e eu quero que você preste atenção aqui, ó. Primeiro, a polícia penal, a polícia científica, ela pode ser considerada aqui, ó, o cara que integra como órgão de segurança, se o cara tiver feito concurso para um órgão de segurança. Então, vamos dar um exemplo aqui da Polícia Federal. Os caras da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, ela tem uma carreira, ela tem vários cargos aqui dentro da sua estrutura, como, por exemplo, de delegado, como, por exemplo, de agente, tem lá escrivão, papilo, você tá entendendo? Então, por exemplo, se o cara faz concurso público para o cargo de perito de um âmbito de segurança, certamente esse indivíduo ali, ele integra uma carreira de segurança pública, um dos órgãos de segurança pública, ok? No âmbito federal isso é bem tranquilo de visualizar, mas no âmbito estadual isso aqui é um pouco diferente e é aí que entra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque no âmbito dos estados, às vezes funciona assim, ó. Eu tenho lá a Polícia Civil do Estado, e ela tem os cargos que integram lá a sua carreira, sei lá, agente, escrivão, e daqui tem vários tipos, né, tem vários nomes. E daí o que eles fazem? Eles têm um órgão paralelo que às vezes está ou não vinculado, que é a galera responsável pela questão
das perícias. Então, vou colocar aqui um outro órgão responsável pela polícia científica. Pela polícia científica. Que é a galera, né, responsável então pelas perícias criminais, médicos legais, etc e tal. Aí a pergunta é, se esse cara faz concurso para este órgão aqui, e este órgão não é vinculado, não integra a carreira da Polícia Civil, ele prestou um concurso para um cargo dentro de um órgão de segurança pública? E a resposta é não. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não está... Então, por exemplo, se na Polícia Civil de um determinado estado, eu tenho o cargo aqui, ó, de perito, esse cara integra o órgão de segurança pública. Você está me entendendo? E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito disso? O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, ó, que os estados, ao estabelecer, então, a existência de uma polícia científica, ou seja, desse, por exemplo, sei lá, um instituto de perícias ou coisas assim, eles podem assegurar a este órgão autonomia e independência. Autonomia e independência. Agora, inclusive com contratação de peritos próprios. Inclusive contratando peritos próprios para esse órgão. Inclusive decidiu também que ele não precisa estar vinculado a um órgão de segurança pública. Então, ele pode ou não estar vinculado a um órgão de segurança pública, ok? O que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que o Estado, então, ele pode criar este órgão de polícia científica com autonomia e independência, vinculado ou não à estrutura da Polícia Civil do Estado, então pode ou não submeter aqui a uma polícia existente, mas não pode ser considerado como órgão de segurança. Como órgão de segurança, ok? Então, o que o STF entendeu? Que as polícias científicas, o Instituto de Perícias, algo assim, ele é possível ser criado no âmbito do Estado, lembre bem dessa decisão, ele pode ser criado no âmbito do Estado, ele pode ou não estar vinculado a um órgão de segurança pública, ele tem autonomia e independência, mas não vinculado ao órgão de segurança pública, ele não pode ser considerado como órgão independente de segurança pública, ok? Quer ver como a CESP já cobrou isso? Vem comigo para a questão que diz assim, ó. Ao estabelecer a existência da polícia científica incumbida das perícias criminais e médicos legais e de outras atividades técnicas congêneres, o legislador estadual pode defini-la na Constituição Estadual de maneira autônoma e independente, inclusive com peritos próprios, sem necessariamente submetê-las às polícias existentes e previstas na Constituição Federal, desde que isto não represente nova corporação policial sem status de órgão de segurança. E aqui, certíssima questão, ok? Então, se cair alguma questão de polícia científica, bate nesses elementos aqui, ó. Então, é possível a existência da polícia científica, responsável pelas perícias e tudo mais. A lei estadual pode criá-la, pode estabelecer, inclusive, na Constituição do Estado, de forma autônoma e independente, com contratação de peritos próprios. Pode submeter essa vinculação ou não à polícia daquele estado, mas isso não deve ser considerado como órgão de segurança pública. Ok aqui? Se cair isso aqui, ó, derruba metade da humanidade concurseira e você vai arrebentar, beleza? Vamos falar aqui, claro, de direitos e garantias dos presos. E aqui eu chamo a sua atenção, porque às vezes a questão de constitucional, ela vem trabalhando a literalidade. E daí você é aquele cara que manja dos Paranauê lá, de pacote anticrime, de iahahá e uhuhu, e tá dominando lá, e Paranauê, audiência de custódia, não sei o quê. E daí caiu uma questão de constitucional. Faz tempo, né, meu amor, que você não deu aquela revisada no artigo 5º da Constituição e você toma um fumo lá numa questão fácil de constitucional. Então, não vamos errar aqui, ó. Quais são os direitos constitucionais garantidos às pessoas presas? Primeiro, olha o que diz a Constituição lá. A prisão de qualquer pessoa, e o local... Aqui, cadê? Volta pra cá. Cadê aqui? Isso.
Opa, pulou? Aí. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Meu amor, se falar assim, ó, será comunicado no prazo de 24 horas, 48 horas ao juiz competente, tá errado. É imediatamente. Ai, professora, mas não tem audiência de custódia, que essa aqui acho que é 24 horas, sei lá o que, tal. Não tô falando de audiência de custódia aqui. Isso aí é a treta, sei lá, do pequeno. Nem sei de onde que é essa treta aí. Você tá entendendo? Essa treta não é nossa. A Constituição tá dizendo imediatamente. Então, cuidado aqui, ó. Se falar qualquer outra coisa, tá errada. É imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. E daí vem aquelas questões sedutoras, né, falando que vai ser comunicado apenas ao juiz e à família após a análise do juiz ou qualquer coisa. Meu amor, caiu preso, vai o quê? Comunica o juiz que tá preso e avisa a família do cara que ele tá preso. Senão o quê? Às vezes a família ela tá procurando, né, o desgraçado lá, né, o bandido tá procurando lá, achando que tá desaparecido e nada, e o cara tá preso, né? Então a família tem que tomar as providências. Então comunica imediatamente, ok? Então me falando que essa treta é da PRI, é ou não é? Tá, é treta da PRI. Vai lá. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogados. Essa é uma das manifestações do princípio da não autoincriminação. Veja que o princípio da não autoincriminação, ele se manifesta de diversas outras formas, dentre elas o direito de permanecer em silêncio. Em decorrência disso, olha só, a Constituição Federal vai dizer assim, ó, que o preso, né, será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Esse direito aqui, ó, ele se aplica ao preso, mas também se aplica ao réu. Ao indiciado. Ao indiciado aqui também, ok? Então, o princípio da não autoincriminação, garantia constitucional. Inclusive, vou aprofundar aqui, ó, a Constituição Federal garante isso, decidiu o Supremo Tribunal Federal que, em decorrência dessa vedação constitucional, é inconstitucional a condução coercitiva do réu ou do investigado. Ok? Aqui vamos lá, então. O preso, e aqui entenda preso de uma forma mais ampla, esse preso pode ser um réu, e que não necessariamente tem que estar lá recolhido preso. Esse preso pode ser aqui também entendido como indiciado. Ele deve ser informado, então, no ato da sua prisão, que ele tem o direito de permanecer em silêncio, porque ele não precisa produzir prova contra si mesmo. Essa é uma das manifestações do princípio da não autoincriminação, ok? Inclusive, em decorrência disso, entendeu o STF pela inconstitucionalidade da condução coercitiva do réu ou do investigado. E aqui eu vou um pouquinho além, mas eu tenho certeza que os professores lá de penal, processo penal, sei lá o que, também devem ter falado isso aqui a respeito da aplicação do princípio da não autoincriminação para a testemunha. E eu acho que é uma coisa que está bem na moda e, de repente, pode aparecer na sua prova. Inclusive, foi objeto da CESP 2019. Veja, o princípio da não autoincriminação, ele também se aplica à testemunha. Só que não vai confundir uma coisa com outra coisa. A testemunha tem como dever legal falar a verdade, sob pena de falso testemunho, sob pena de cometer crime lá. Então, uma vez convocada a testemunha para prestar depoimento, ela tem que ir lá e ela tem que falar a verdade, ok? Então, a testemunha não pode chegar lá e falar assim, eu vou ficar em silêncio. Não, a testemunha não é réu, você não está sendo investigada aqui, você não está sendo acusado de nada, porque você vai ficar em silêncio, entendeu? Então, não é isso. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a testemunha, ela pode ficar em silêncio quando, ao testemunhar sobre determinado fato, ela se autoincriminar.
Você tá entendendo? Então, o acesso trouxe uma questão de 2019, até ia colocar, ela falei, não vou colocar, que a galera vai ficar meio assim, uma questão de 2019, que ela falava que o princípio da não autoincriminação também se estende às testemunhas. Claro que a questão ela foi um pouquinho mal elaborada, mas a afirmativa não está errada. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a testemunha, ela tem sim o direito constitucional a não produzir prova contra ela mesma. Então, ela pode chegar lá e falar assim, isso aqui se eu falar... Claro, difícil pensar numa situação concreta, né? Isso aqui se eu falar, pode ser que vai dar ruim para mim, mas ela pode manter aqui o seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Ok aqui? Muito bem. Falei, não vai que Deus o livre também, se aparecer lá amanhã. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Aqui tranquilo, né? A ideia da identificação... Inclusive, isso aqui, gente, vocês podem usar eventualmente na redação, tá? Ela serve aqui para evitar arbitrariedades. Arbitrariedades. Ilegalidades. Então, o preso, ele tem o direito aqui de saber, eventualmente, quem o prendeu, quem fez o seu interrogatório, que vai que rolou aquele interrogatório, né, meio esquisitão, assim, aquele interrogatório, né, meio... forçadinho e tal, então para se apurar aqui eventuais responsabilidades. E veja que aqui a Constituição não trouxe exceção. Então ela fala, o preso tem direito à identificação dos responsáveis de sua prisão por seu interrogatório policial. Aí na prova vem lá, salvo nos casos, não tem salvo nos casos. O preso tem direito à identificação dos responsáveis aqui pela sua prisão, pelo seu interrogatório. O próximo vai dizer que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Veja que aqui o relaxamento, ele é imediatamente. O relaxamento, né, você também deve saber isso, né, do direito penal, processo penal, sei lá o quê, ele ocorre em caso de ilegalidade. Ilegalidade da prisão. Então, por exemplo, veja que a Constituição Federal, ela não fala assim, a prisão ilegal será imediatamente revogada. Não. Ela fala que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então, não vai confundir aqui, o relaxamento com a revogação. A revogação. A revogação aqui da prisão, ela ocorre quando os requisitos legais para a prisão não estão mais presentes. Então, existiam requisitos para se decretar a prisão do cara e eles não estão mais lá. Então, daí eu vou revogar a prisão. O relaxamento da prisão ocorre numa situação de ilegalidade. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Imagine que a pessoa foi presa com a utilização de algemas de forma indevida. Então, imagine que o indivíduo ele foi algemado indevidamente. Lembra que o uso de algemas no Brasil, ele não é proibido, mas ele é restrito. Quando que a gente algema as pessoas? Nas hipóteses PRF, isso mesmo. No caso de perigo, resistência ou fuga. E nesse caso aqui, lembra disso também, que o uso da algema deve ser justificado posteriormente por escrito. Então, veja, para a súmula vinculante 11, para o Supremo Tribunal Federal, o uso da algema é algo excepcional. E por ser excepcional, não é a regra. Logo, se não é a regra, tem que haver uma justificativa por escrito e posteriormente da necessidade do uso da algema. Se eventualmente o indivíduo foi algemado de forma indevida, ou seja, não havia aqui nenhum dos requisitos para o uso de algema, essa prisão é considerada como uma prisão ilegal. Inclusive, o juiz poderá relaxá-la. Ok aqui? Tá. Beleza. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui um desdobramento do próprio princípio da presunção de inocência, que a pessoa ela deve responder aqui em liberdade, porque presume-se que ela seja inocente e só vai ficar preso, eventualmente, se ficar preenchidos os requisitos lá da prisão preventiva. Então, a regra é da liberdade. Só grava esse detalhe aqui, que sempre vem assim. Ninguém será levado à prisão, nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória, desde que paga a respectiva fiança, entendeu? E, na verdade, é com ou sem fiança, ok? Então, isso aqui é uma das decorrências do princípio da presunção de inocência, ok? Além dos direitos dos presos, nós temos direitos dos sentenciados. E aqui eu também faço uma aposta importante para a sua prova aqui, direitos dos sentenciados, direitos das pessoas que já foram devidamente condenadas. E quais são eles? A pena, você está lendo ali, será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com
a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Aqui, cuidado. Vem assim, às vezes, em prova, né? A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade, sexo do apenado e grau de escolaridade. Não, a Constituição não fala grau de escolaridade. Na Constituição são 3 os critérios para se definir o local onde a pessoa vai cumprir pena. Natureza do delito, idade e sexo. Se ainda não memorizou, memorize isso. Natureza do delito, idade e sexo do apenado. Ok? Muito bem. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral? Pelo amor de Jesus, né, meu teteia? Você vai estar lá de frente com o preso, né? Então tem que respeitar isso aqui, assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E aqui, ó, na prova vem assim, é assegurado o respeito à integridade apenas física dos presos. Não, a Constituição fala física e moral. E, por fim, aqui, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Veja que no texto constitucional, a Constituição Federal não estabelece o período da amamentação. Ela fala lá que as presidiárias vão ter condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação e ponto final, né? Eventualmente, você deve saber lá, né, que é possível, inclusive, a substituição da prisão preventiva quando a mulher for gestante, né, ou com filho lá até 12 anos de idade incompletos. Mas, para o texto da Constituição, lembrar que o garantia aqui é durante esse período da amamentação. Posso ir um pouquinho mais aqui se a CESP quiser. Olha só. Dizer que as presidiárias têm o direito de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação é um direito da presidiária. Claro que é um direito da mulher presa aqui, mas também é um direito assegurado à própria criança. Aqui em decorrência do princípio da intransferibilidade da pena. Lembra do princípio da intranscendência ou da intransferibilidade da pena? Que diz que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Você concorda comigo que falar assim, ó, você não vai receber o aleitamento materno, que a gente sabe que é importante, tudo mais, lá para a criança, porque sua mãe está presa, você está submetendo essa criança aqui aos efeitos da pena da mãe. Você está entendendo? Então, por isso que entende-se que deve aqui ser assegurado o direito à presa, mas especialmente pensando no direito aqui da criança que depende da amamentação. Tá? Eu vi o pessoal falando ali, até 6 meses do período, mas veja, e aí que eu quero chegar, esse período não está definido na Constituição, esse é um período definido na lei, você está entendendo? Então se vier lá, a Constituição Federal estabelece que as presidiárias devem permanecer com seus filhos durante o período de 6 meses para a amamentação, não está certo. Por quê? Porque a Constituição não fala nesse período. Agora, se vier essa informação lá na legislação específica, aí com certeza. Você está entendendo? Então, cuidado, porque a Constituição, no texto expresso, ela não estabelece prazo. O que ele pode colocar, eventualmente, é uma questão dizendo assim, a Constituição Federal assegura às presidiárias o direito de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Direito esse assegurado legalmente pelo prazo de 6 meses. Opa, aí certinho. Você está entendendo? Então, cuidado aqui com a literalidade. É a mesma coisa do imediatamente e lá da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Beleza? Tá. Vamos para a questão, então, para ver como que isso já caiu em prova. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, somente havendo sigilo em caso de necessidade de proteção da segurança dos agentes públicos envolvidos no caso. E aqui não tem essa exceção aqui, né? Lembra que eu falei? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Ponto final. Não existe situação excepcional aqui de sigilo. Então, por isso, errada. A prisão ilegal poderá ser relaxada pela autoridade judiciária apenas após a análise da conclusão do inquérito policial encaminhado pelo delegado de polícia. Ah, sim, né? Até lá o cara vai ficar preso de forma ilegal. Claro que não. A prisão ilegal ela será